Salmo 38, 1. Ó Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Porque as tuas flechas se cravaram em mim e a tua mão sobre mim desceu. Não há coisa sã na minha carne por causa da tua cólera, nem há paz em meus ossos por causa do meu pecado. Pois já as minhas iniquidades ultrapassam a minha cabeça. Como carga pesada são demais para as minhas forças. As minhas chagas cheiram mal e estão corruptas por causa da minha loucura. Estou encurvado, estou muito abatido, ando lamentando todo dia, porque os meus lombos estão cheios de ardor e não há coisa sã na minha carne. Estou fraco e muito quebrantado. Tenho rugido pela inquietação do meu coração. Senhor, diante de ti está todo o meu desejo, e o meu gemido não te é oculto. O meu coração dá voltas, a minha força me falta. Quanto à luz dos meus olhos, ela me deixou. Os meus amigos e os meus companheiros estão ao longe da minha chaga, e os meus parentes se põem à distância. Também os que buscam a minha vida me armam laços, e os que procuram o meu mal falam coisas que danificam e imaginam astúcias todo dia. Mas eu, como surdo, não ouvia, e era como mudo que não abre a boca. Assim eu sou como um homem que não ouve e em cuja boca não há reprovação. Porque em ti, Senhor, espero. Tu, Senhor meu Deus, me ouvirás. Porque dizia eu, ouve-me, para que não se alegrem de mim. Quando escorrega o meu pé, eles se engrandecem contra mim. Porque estou prestes a coxear, a minha dor está constantemente perante mim. Porque eu declararei a minha iniquidade, afligir-me-ei por causa do meu pecado. Mas os meus inimigos estão vivos e são fortes, e os que sem causa me odeiam se multiplicam. Os que dão mal pelo bem são meus adversários, porque eu sigo o que é bom. Não me desampares, Senhor meu Deus, não te alongues de mim. Apressa-te em meu auxílio, Senhor, minha salvação. Amém. Até aqui a palavra de Deus. Há dois tipos de pessoas neste mundo. Há aquelas que determinam propósitos para si e então dedicam as suas vidas a alcançar esses propósitos. E há aquelas que um dia tiveram propósitos, mas elas apanharam tanto da vida que elas simplesmente desistiram dos propósitos que um dia elas haviam determinado para si. Talvez você esteja entre aqueles que ainda não desistiram dos seus propósitos. Você determinou propósitos e você está trabalhando em direção a eles. Ou talvez você seja daqueles que, levado pelas circunstâncias da vida, tenha desistido. Deus jamais desiste dos propósitos dele. E os propósitos de Deus dizem respeito a todas as pessoas, inclusive você. Deus tem um propósito para você. A questão é se você sabe qual é esse propósito. O propósito de Deus para você é te conformar à imagem de Jesus. A razão pela qual Jesus, o Filho de Deus, nasceu neste mundo como um homem, foi exatamente essa. Foi garantir que aqueles que creem nele sejam semelhantes a ele. Não no que diz respeito ao poder para realizar milagres, não no que diz respeito a nós sermos divinizados, nos tornarmos Deus, como Jesus é Deus, mas no sentido de nós sermos semelhantes a Jesus no seu caráter. Pensarmos como Jesus pensa, falarmos como Jesus fala, agirmos como Jesus age. Essa é a razão pela qual Jesus veio a este mundo. Jesus garantiu isso, Jesus garantiu que aqueles que creem nele serão semelhantes a ele, nascendo neste mundo como o segundo Adão,
obedecendo perfeitamente à justiça da lei de Deus, oferecendo-se como sacrifício pelos pecados na sua morte, ressuscitando para uma vida incorruptível, subindo aos céus como sacerdote eterno a favor do povo de Deus e como Rei Supremo sobre os céus e terra, e concedendo aos crentes o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que torna realidade na vida dos crentes todos os benefícios salvíficos conquistados por Jesus. É o Espírito Santo que une os crentes a Jesus. Na morte de Jesus, o sepultamento de Jesus, na sua ressurreição, inclusive na sua ascensão aos céus. A gente encontra principalmente Paulo falando acerca disso, né? Crucificados com Cristo, sepultados com Cristo, ressuscitados com Cristo, assentados com Cristo nos lugares celestiais. É o Espírito Santo que une os crentes a Jesus dessa forma, de modo que nós recebemos o perdão dos pecados, porque nós estamos unidos a Jesus na sua crucificação. Jesus morreu para os pecados, e nós, unidos a Jesus na sua morte, nós também morremos para os pecados. Sepultados com Cristo, ressuscitados com Cristo para uma nova vida. E a segurança eterna de salvação é que, embora nós estejamos aqui, espiritualmente, nós estamos assentados com Jesus nos lugares celestiais. Nós vivemos esse mundo cheio de dificuldades, cheio de sofrimentos, mas espiritualmente nós estamos unidos a Jesus com Ele lá no céu, assentado muito acima de todo principado, poder, potestade e qualquer nome que se possa nomear neste mundo. Essa união a Jesus que garante a você o perdão dos pecados, a justificação, a adoção de filhos, Deus te adotando como filho seu, a regeneração, ou seja, o novo nascimento, a santificação e a glorificação. Todas essas bênçãos salvíficas conquistadas por Jesus tornam-se reais na tua vida pela obra do Espírito Santo. E todas elas concorrem, todas elas contribuem para o propósito que Deus estabeleceu para você, de te conformar à imagem de Jesus. Mas o que acontecerá se você se rebelar contra esse propósito de Deus? Deus quer te fazer semelhante a Jesus. Mas o que vai acontecer se você se rebelar contra esse propósito? Será que Deus vai desistir? Será que Deus é como você que já desistiu de alguns propósitos porque tentou e não deu certo e você cansou de apanhar da vida? Você pensou, quer saber, é mais fácil eu desistir de fazer isso aqui. Será que Deus é como você, que ao encontrar um empecilho, vai desistir do propósito dele de te fazer semelhante a Jesus? Deus jamais desiste dos seus propósitos. O que vai acontecer então se você se rebelar contra o propósito de Deus de te conformar à imagem de Jesus? O que vai acontecer é que Ele vai te disciplinar. Como um bom pai que Ele é. Porque um bom pai, uma boa mãe, sempre disciplina os seus filhos quando percebe que os seus filhos estão se desviando daquilo que é o correto. Se você se rebelar contra o propósito de Deus, de te fazer semelhante a Jesus, Deus vai te disciplinar. Afinal de contas, você é filho de Deus, você é filha de Deus.
E Ele vai te disciplinar até que você retorne ao propósito dele. E nesse ponto você deve estar perguntando, mas será que Deus disciplina os seus filhos? Sim, Deus disciplina os seus filhos. Lá em Hebreus 12 nós lemos acerca de Deus disciplinando os seus filhos. Na verdade, o autor de Hebreus diz o seguinte, olha, aqueles que estão sem disciplina devem desconfiar de que não são filhos de Deus. Aqueles que não são nunca disciplinados por Deus devem começar a desconfiar, será que eu sou filho de Deus mesmo? Porque Deus só disciplina os seus filhos. Deus não disciplina aqueles que não são seus filhos. O escritor de Hebreus, ele deixa claro, em casa se vocês quiserem ler Hebreus capítulo 12, o escritor de Hebreus deixa claro que um dos sinais de que você foi adotado por Deus como filho é ser por ele disciplinado. E o objetivo da disciplina, segundo o autor de Hebreus, é para que você participe da santidade de Deus. E sendo que a finalidade da disciplina é te fazer participante da santidade de Deus, o gatilho para essa disciplina, aquilo que dispara essa disciplina, é exatamente a tua recusa em ser santo como Deus é santo. Ou ainda, o gatilho para a disciplina de Deus na tua vida é a tua rebeldia contra o propósito de Deus em te conformar à imagem de Jesus, que na verdade é a mesma coisa, né? Porque Jesus é aquele que demonstra para nós a santidade de Deus. Jesus disse para Filipe, aquele que me vê, vê ao Pai. No sentido de que Jesus é aquele que revela ao Pai. Jesus é aquele que, de forma prática, como um homem semelhante a nós, demonstra a santidade de Deus. Então, nós participarmos da santidade de Deus e sermos conformados à imagem de Jesus, é na verdade a mesma coisa, expressa apenas de forma diferente. Na pregação passada, nós deveríamos ter abordado o Salmo 38. Mas propositadamente eu não fiz isso, porque eu sabia que ao tratar do Salmo 38, nós falaríamos acerca da disciplina de Deus. E eu pensei, quer saber, antes de nós tratarmos acerca da disciplina de Deus, aquilo que nós devemos fazer quando e enquanto estamos sendo disciplinados por Deus, a ideia que eu tive foi a seguinte: é possível não ser disciplinado por Deus, né? Da mesma forma que é possível uma criança não ser disciplinada pelos seus pais. O que é necessário para que aquela criança não seja disciplinada pelos seus pais? Que ela obedeça os seus pais, né? Se ela obedecer os seus pais, não haverá razão para ela ser disciplinada. Então eu pensei, antes de tratarmos o que nós devemos fazer enquanto estamos sendo disciplinados por Deus, vamos tratar do que nós devemos fazer para não sermos disciplinados por Deus. Para que a disciplina não se faça necessária. E nós afirmamos naquela pregação que para não ser disciplinado por Deus, obviamente você não deve pecar contra Deus. Se você não pecar contra Deus, não haverá razão para Deus te disciplinar. Na pregação de hoje você aprenderá o que deve fazer quando e enquanto estiver sendo disciplinado por Deus. Talvez você esteja firme, lutando e trabalhando em direção aos propósitos que você estabeleceu para si mesmo. Ou talvez você já tenha desistido dos seus propósitos. Qualquer que seja o caso, o propósito de Deus para você é te fazer semelhante a Jesus. E Deus jamais desiste dos seus propósitos.
o que significa que Ele vai te disciplinar continuamente até que você se adeque ao propósito dele. Então, se você não desistiu dos propósitos que estabeleceu para si mesmo, assegure-se de que os teus propósitos são compatíveis com o propósito primordial de Deus de te conformar à imagem de Jesus. Porque caso os teus propósitos sejam incompatíveis com o propósito de Deus, Ele vai te disciplinar até que você adeque os teus propósitos ao propósito dele. E se você desistiu dos propósitos que teve no passado, encontre novos propósitos para si que decorram do propósito maior de Deus de te fazer semelhante a Jesus. Porque é impossível viver uma vida que agrada a Deus neste mundo sem propósitos. Uma pessoa que desistiu dos seus propósitos não está agradando a Deus. Nós vamos ver isso no decorrer da pregação. Então, 2 casos. Se você ainda está lutando a favor dos propósitos que determinou para si, assegure-se de que os teus propósitos são compatíveis com o propósito de Deus. Porque se eles não forem compatíveis, Deus vai te disciplinar. E se você já desistiu de qualquer propósito, encontre novos propósitos que decorram do propósito maior de Deus de te fazer semelhante a Jesus. Porque caso você não encontre propósitos novos para si, que decorram do propósito de Deus, Deus vai te disciplinar até que você faça isso. O Salmo 38, ele é classificado como um salmo penitencial, como um salmo de arrependimento e confissão de pecados. Há um total de 7 salmos penitenciais. Dos 150 salmos, 7 são classificados como penitenciais, como salmos de arrependimento e confissão de pecados. E o Salmo 38 é o segundo desses salmos. O primeiro salmo penitencial é o Salmo 32. A gente pode até observar o Salmo 32 aqui, voltando algumas páginas. Davi começa dizendo: bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, em cujo espírito não há engano. Aqui já vem a confissão do pecado, né? Quando eu guardei silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Por isso todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de te poder achar, até no transbordar de muitas águas, essas não lhe chegarão. Tu és lugar em que me escondo, tu me preservas da angústia, tu me cinges de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei, ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejais como o cavalo nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que não se cheguem a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, vós os justos, e cantai alegremente todos vós que sois retos de coração. O Salmo 32 é o primeiro salmo penitencial do saltério. O saltério é o conjunto dos 150 salmos. O Salmo 32 é o primeiro salmo penitencial. O Salmo 38 é o segundo salmo penitencial. E além de ser um salmo penitencial, o Salmo 38 também é um salmo de lamento. Vocês perceberam aqui na leitura inicial que nós fizemos que Davi está lamentando diante de Deus a disciplina que ele está recebendo em decorrência dos seus pecados.
Davi inicia este salmo exatamente se referindo à disciplina do Senhor. Ó Senhor, não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. Seguindo o texto hebraico e o texto grego da Septuaginta, Davi denomina a disciplina de Deus como sendo reprovação, condenação, castigo, punição, e tudo isso debaixo da ira, debaixo da cólera, debaixo do furor de Deus. Não me repreendas, não me castigues na tua ira, não me condenes no teu furor, não me punas no teu furor. A razão da disciplina de Deus são as iniquidades, são os pecados de Davi. Davi cita os pecados dele no versículo 3, na parte final, né? Ou melhor, a partir da metade ali. Nem há paz em meus ossos por causa do meu pecado. Também no início do versículo 4, pois já as minhas iniquidades ultrapassam a minha cabeça. E também no versículo 18, porque eu declararei a minha iniquidade, afligir-me-ei por causa do meu pecado. O pecado, ou melhor, os pecados, as iniquidades de Davi, são as razões que levaram Deus a disciplinar a Davi. Mas além disso, foi a insensatez de Davi, a loucura de Davi, que o levou a pecar contra Deus. Porque Davi sabia que não devia pecar. Da mesma forma que eu e você sabemos que não devemos pecar, né? Nós sabemos que não devemos pecar. E ainda assim nós pecamos, porque momentaneamente, pelo menos momentaneamente, nós nos tornamos como loucos, como insensatos. A insensatez de Davi aparece no versículo 5. As minhas chagas cheiram mal e estão corruptas por causa da minha loucura, por causa da minha insensatez. A gente poderia dizer por causa da minha burrice, por causa da minha idiotice. Eu fui idiota e pequei contra Deus, né? Nós poderíamos dizer, toda vez que pecamos contra Deus, eu fui um imbecil, um idiota, um burro. Eu sabia que eu não devia ter feito isso e ainda assim eu fiz. Toda vez que nós pecamos de burros, de idiotas que somos. Porque nós sabemos que não devemos fazer isso. E ainda assim a gente faz. Aquele que sabe o que não deve fazer e ainda assim faz, Tiago diz, nisso está pecando. Não, Tiago é diferente. Tiago diz, aquele que sabe o que deve fazer e não faz, nisso está pecando. A gente sabe aquilo que não deve fazer, e ainda assim a gente faz. Obviamente nós estamos pecando, mas além disso nós estamos sendo burros, idiotas, imbecis, loucos, insensatos. Quando os filhos de Deus rebelam-se contra Ele, através dos seus pecados e iniquidades, Deus, como o Pai amoroso e bondoso que Ele é, Ele disciplina os seus filhos, para fazê-los voltar à obediência e submissão a Ele. Ou seja, a disciplina é o meio pelo qual Deus reprova e condena o nosso comportamento pecaminoso e iníquo. Por isso é interessante prestar atenção nas palavras que Davi escreve aqui. Repreendas, castigues, também pode ser traduzido como condenas, punas. Quando Deus disciplina os seus filhos, Deus está condenando, Deus está reprovando o comportamento pecaminoso e iníquo dos seus filhos. Ou ainda, a disciplina
é o meio pelo qual Deus nos dá a conhecer a sua vontade, mas de um modo mais enérgico. Deus nos dá a conhecer a sua vontade através da Escritura. Basta que nós leiamos a Escritura, interpretamos ela de forma correta e nós saberemos a vontade de Deus. Agora, quando a gente rejeita a Escritura, pecando, cometendo iniquidade, Deus se obriga a revelar a vontade dele de uma forma mais enérgica. Da mesma forma que os pais humanos fazem. Né? Os pais dizem, olha, não faz isso. E os filhos vão lá e fazem. Agora os pais precisam revelar a sua vontade, novamente, aos seus filhos, mas de uma forma mais enérgica. A vontade de Deus, revelada a nós na Escritura, nada mais é do que o propósito de Deus de nos fazer semelhantes a Jesus. Quando nós rejeitamos esse propósito primordial de Deus, Ele se obriga a revelar a sua vontade a nós de uma forma mais enérgica. De modo que Ele demonstra, por meio da disciplina, que nós nos fizemos reprováveis e condenáveis aos seus olhos. A disciplina de Deus é também um modo pelo qual Ele castiga e pune a seus filhos para que eles se arrependam, para que eles voltem atrás, para que eles voltem à obediência, à submissão a Ele, para que eles voltem ao propósito de serem participantes da sua santidade, ao propósito de serem feitos semelhantes a Jesus. Os instrumentos que Deus usa aqui no Salmo 38 para disciplinar a Davi incluem o sofrimento físico causado pela doença ou doenças. Está claro aqui que Davi tem alguma doença que ele está sofrendo, uma ou mais doenças. Esse é o primeiro instrumento, sofrimento físico causado por uma ou mais doenças. O segundo é o sofrimento emocional e psicológico. Porque, obviamente, quando alguém está doente, não é apenas o seu corpo que dói, né? As suas emoções dói, o seu psicológico dói também. Então, Davi está sofrendo não apenas a dor física da doença, mas também a dor emocional, a dor psicológica. Essa dor emocional e psicológica, como eu disse, tem origem na doença, mas ela também tem origem no terceiro instrumento que Deus usa. Davi foi abandonado pelos seus amigos, pelas pessoas que lhe eram próximas. Ele diz aqui que os amigos dele não se aproximam das chagas de Davi. Eles não se aproximam do sofrimento de Davi. Eu confesso para vocês que muitas vezes eu não sei como lidar com o sofrimento das outras pessoas. O que tu diz para uma pessoa que está sofrendo e tu não pode fazer nada para ajudar? Porque se tu pode fazer alguma coisa para ajudar, se tu pode fazer alguma coisa para aliviar a dor da pessoa, né? Tu consegue fazer. Mas agora o que tu diz para uma pessoa, tu está na presença dela, tu está vendo ela sofrendo, e tu não pode fazer nada por ela. Tu até pensa em dizer algumas palavras para ela, mas tu pensa, o que adianta eu falar isso? As minhas palavras não vão aliviar a dor que ela está sentindo. Então eu confesso para vocês que eu tenho dificuldade em lidar com o sofrimento das outras pessoas. E talvez esses amigos de Davi também fossem assim. Eles não tinham como se aproximar de Davi.
Eles não sabiam o que eles poderiam dizer para Davi, o que eles poderiam falar para Davi. Então eles se afastaram dos sofrimentos de Davi. Eles não se aproximavam da chaga de Davi. E Davi sentia a falta deles. Davi pensava, eu sei que eles não poderiam fazer nada por mim, mas pelo menos se eles estivessem aqui comigo, só a presença deles já me ajudaria. Mas não. Eles se afastaram. Nesse aspecto, os amigos de Jó eram bons amigos. Né? Porque pelo menos eles ficaram 7 dias calados porque não havia o que dizer. Mas pelo menos eles ficaram ali junto com Jó. Claro que depois eles interpretaram a situação completamente errado e eles falaram coisas erradas. Mas pelo menos eles estavam ali com Jó. Já Davi não. Davi foi abandonado pelos seus amigos, pelos seus parentes, por aqueles que lhe eram próximos. Isso certamente aumentou ainda mais o sofrimento emocional e psicológico de Davi. Esse foi o terceiro instrumento usado por Deus para disciplinar Davi. E o quarto instrumento foram as armadilhas mortíferas, as traições, as conspirações, as hostilidades, o ódio, as acusações, a ingratidão e a deslealdade perpetrados pelos inimigos e adversários de Davi. 4 instrumentos. E nós vamos pregar no Salmo 38 em pelo menos 2 partes. Então, isso aqui nós vamos detalhar mais na semana que vem. Aqui eu só citei para vocês, tá? Foi através desses instrumentos que Deus reprovou e condenou os pecados de Davi. Foi através desses instrumentos, o sofrimento físico causado pela doença, o sofrimento emocional e psicológico, o abandono dos amigos e pessoas que lhe eram próximas, as armadilhas mortíferas, traições, conspirações, hostilidades, ódio, acusações, ingratidão, deslealdade, perpetrados pelos seus inimigos e adversários, foram esses instrumentos que Deus usou para reprovar e condenar os pecados, as iniquidades, a insensatez de Davi, de modo a revelar mais energicamente a sua vontade a Davi. Foi através desses instrumentos que Deus castigou e puniu a Davi por Davi ter rejeitado a sua vontade. Para que Davi se voltasse para ele arrependido e assim avançasse no processo de santificação e amadurecimento espiritual. Foi através desses instrumentos que Deus derramou sobre Davi a sua ira, a sua cólera, o seu furor. E aqui nesse ponto, é necessário que nós tratemos dos elementos de continuidade e descontinuidade que há entre a antiga aliança, da qual Davi fazia parte, e a nova aliança, da qual nós fazemos parte. Nós afirmamos em pregações passadas, especialmente numa daquelas que foram feitas no Salmo 37, nós afirmamos que Deus estabelece relacionamentos entre si e a sua criação por meio de alianças. E ao longo da história bíblica, Deus estabeleceu várias alianças. E a cada nova aliança que Deus estabelecia, certos elementos das alianças anteriores eram continuados nas alianças posteriores. E outros eram descontinuados. De todas as alianças bíblicas, o Novo Testamento, especialmente o escritor de Hebreus, ele dá destaque a 2. A aliança do Sinai, que o escritor de Hebreus denomina a antiga aliança, e a nova aliança. Davi foi um santo da antiga aliança,
ao passo que nós somos santos da nova aliança. Há elementos da antiga aliança que foram continuados na nova e outros que foram descontinuados. Um daqueles que foram continuados é a disciplina de Deus sobre os seus filhos. Na antiga aliança, Deus disciplinava os seus filhos e na nova aliança, Deus continua disciplinando os seus filhos. E a motivação para Deus disciplinar os seus filhos continua a mesma, tanto na antiga quanto na nova. É trazer os seus filhos de volta à submissão e obediência a Ele. Agora, a diferença é a seguinte. Na nova aliança, a disciplina de Deus, ela não é mais exercida debaixo da ira de Deus. Porque nós vemos o seguinte no Evangelho de João: quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem, porém, mantém-se em desobediência ao Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. No período anterior a Jesus, debaixo da vigência da antiga aliança, Deus ainda não havia resolvido o problema do pecado do seu povo. O problema do pecado não havia sido resolvido antes de Jesus. Como o escritor de Hebreus argumenta, o sacerdócio levítico e todos aqueles sacrifícios, todas aquelas cerimônias, não era apropriado para resolver o problema do pecado. De fato, o sacerdócio levítico e todos aqueles sacrifícios na antiga aliança foram determinados por Deus como profecias tipológicas que apontavam para a pessoa e para a obra de Jesus. Como o problema do pecado só seria resolvido por Jesus, o povo de Deus na antiga aliança ainda carregava sobre si os seus pecados. E ainda tinha sobre si a ira de Deus. Mesmo Davi, que é um dos principais personagens da antiga aliança, mesmo Davi ainda carregava sobre si o peso dos seus pecados. E ele ainda tinha sobre si, ainda repousava sobre ele a ira de Deus. É por isso que Davi fala aqui, não me repreendas na tua ira. Davi sabe que a ira de Deus ainda permanece sobre ele. Porque o problema do pecado não foi resolvido de uma vez por todas. Não me repreendas na tua ira, nem me castigues no teu furor. O furor de Deus ainda não havia passado. Nós, por outro lado, nós não somos santos da antiga aliança como Davi era. Nós somos santos da nova aliança. E com relação a nós, que cremos em Jesus, quem crê no Filho tem a vida. Nós não somos aqueles que se rebelam contra o Filho. Porque esses que se rebelam contra o Filho, esses ainda têm a ira de Deus permanecendo sobre eles. Mas nós que cremos em Jesus, a ira de Deus não está mais sobre nós. Então Deus continua disciplinando os seus filhos mesmo agora. Mesmo agora, Deus continua disciplinando os seus filhos. Mas agora essa disciplina não é exercida debaixo da ira de Deus. Agora, essa disciplina é exercida debaixo do amor de Deus. Porque Jesus consumiu em si mesmo na cruz toda a ira que recairia sobre o povo de Deus. A questão que se impõe, então, é a seguinte: a ira de Deus ainda está sobre você? Ou ela já passou de sobre você? Jesus é o teu cordeiro pascal ou não? Não é porque essa ideia da ira de Deus ainda permanecer,
nos remete à história da libertação de Israel lá do Egito. Quando Deus ordena que cada família de Israel sacrifique um cordeiro e pegue o sangue daquele cordeiro e passe nas portas, nas janelas, e então o próprio Deus passaria sobre o Egito e ele passaria por cima daqueles que tivessem o sangue do cordeiro nas suas casas, ou seja, a ira dele não viria sobre essas pessoas, mas sobre aquelas famílias em que o sangue do cordeiro não havia sido passado, sobre elas a ira de Deus se manifestaria. Então você tem em Jesus o teu cordeiro pascal ou não? A ira de Deus ainda permanece sobre você ou não? Quando você enfrenta sofrimentos e dificuldades, tais quais estes enfrentados por Davi aqui nesse salmo, sofrimentos e dificuldades, eles são a manifestação da ira de Deus sobre você em antecipação ao juízo final? Ou esses sofrimentos e dificuldades são a disciplina amorosa de Deus te chamando de volta à obediência e submissão a Ele? Porque o fato é que todos sofrem, né? Os crentes sofrem, os incrédulos sofrem, todo mundo sofre. Todo mundo, em algum momento da vida, está enfrentando alguma circunstância adversa. Seja crente, seja incrédulo. A questão é que o incrédulo, a circunstância adversa que ele está enfrentando, é a manifestação da ira de Deus em antecipação ao juízo final. Com relação ao crente, não é a ira de Deus, é o amor de Deus disciplinando aquele crente para que ele se volte novamente para o caminho de Deus. Então a questão é a seguinte: os sofrimentos que você tem, as dificuldades pelas quais você passa, é a ira de Deus te condenando em antecipação ao juízo final? Ou os sofrimentos que você enfrenta é a disciplina de Deus te chamando para uma vida mais santa? Qual das duas opções é verdade na tua vida? Uma delas tem que ser verdade. Em outras palavras, você é um ímpio impenitente, um ímpio que se recusa a se arrepender, ou você é um filho de Deus desobediente? Qual dos dois você é? Um ímpio que se recusa a se arrepender, ou um filho de Deus desobediente que está debaixo da disciplina de Deus? Se você é um ímpio impenitente, então a ira de Deus permanece sobre você ainda. E essa ira já se manifesta agora mesmo neste mundo em juízos divinos que antecipam o juízo final. Se você é um ímpio impenitente, todos os sofrimentos e dificuldades que você enfrenta demonstram a ira de Deus pesando sobre você, demonstram o desprazer de Deus por você e por aquilo que você faz. E mesmo que no momento você esteja isento de sofrimentos e dificuldades, ainda assim a ira de Deus continua pesando sobre você. A tua única chance de salvação é Jesus. Exatamente porque Jesus é aquele que sofreu a ira no lugar dos pecadores que nele creem, que dele se apropriam. E você vai se apropriar de Jesus e da salvação que ele conquistou através do arrependimento dos pecados, confissão desses pecados e então plena fé e confiança em Jesus. Cristo sofreu na cruz a ira de Deus no lugar de todos os pecadores que nele creem e que dele se apropriam.
se você depositar a sua fé e confiança em Jesus, a ira de Deus devida aos teus pecados, ela não mais repousará sobre você. E por essa mesma fé, Deus vai te declarar justo. E Deus vai te receber como filho. E tendo te recebido como filho, Deus, como o bom pai que Ele é, Ele vai te disciplinar todas as vezes que forem necessárias, todas as vezes que você se desviar do estilo de vida por Ele ordenado na sua palavra, todas as vezes que você se desviar do propósito de ser semelhante a Jesus. A razão para isso, a razão pela qual Deus disciplina os seus filhos, quando eles se desviam do seu propósito, é que a tua fé em Jesus, pela qual os teus pecados foram perdoados, essa mesma fé implica um compromisso de obediência e fidelidade a Deus. É uma via de mão dupla, como se costuma dizer. A tua fé em Jesus não é apenas eu vou crer em Jesus para ter os meus pecados perdoados, mas eu posso continuar pecando da forma como eu quiser, porque eu sempre vou ter os meus pecados perdoados. Não. A fé que você tem em Jesus e que te garante o perdão dos pecados é também um compromisso de obediência e fidelidade a Deus. É uma aliança, é a nova aliança no sangue de Jesus. E a nova aliança garante não apenas benefícios, mas também impõe responsabilidades. Como todo e qualquer contrato que nós assinamos, né? Acho que todos nós aqui já tivemos a oportunidade de assinar algum tipo de contrato. Quando nós assinamos algum contrato, obviamente nós estamos querendo receber desse contrato alguns benefícios, né? Nós estamos assinando porque nós entendemos que, de algum modo, nós seremos beneficiados. Mas o contrato não estabelece apenas benefícios, né? O contrato estabelece responsabilidades também. O contrato impõe um compromisso de obediência às suas cláusulas. As alianças de Deus, elas são assim. E a nova aliança é assim. Ela inclui as bênçãos e ela também impõe responsabilidades. E você não é obrigado a receber o perdão dos pecados, né? Se você acha, por exemplo, não, isso aqui que Deus pede é muito, você pode dizer para Deus, não, Deus, eu quero ter os meus pecados de volta, né? Você sempre tem a liberdade para dizer para Deus, olha, eu sei que o Senhor lançou os meus pecados sobre Jesus, mas eu quero os meus pecados de volta. Tinha aquele seriado no início dos anos 2000, Eu, a Patroa e as Crianças, que passava no SBT. Teve um episódio, eu acho que na segunda temporada, a atriz que fazia a mãe, né, a Jay, ela teve que se ausentar das gravações por um tempo, e daí, na história ali, eles criaram que ela teve que viajar para cuidar da sua mãe, né? Então, estava lá o Michael cuidando dos seus filhos, sozinho. E daí teve um determinado episódio que os filhos resolveram se rebelar contra o pai. E daí o Júnior, ele disse, quer saber, pai? Eu não quero mais ir para a escola. Aí o Michael responde, tudo bem, filho? Tu tem todo o direito de continuar burro. o direito de continuar burro te assiste sempre. Tu sempre pode continuar burro, se tu quiser. Né? Você tem o direito de arder eternamente no inferno, se você quiser. Então a razão pela qual Deus disciplina os seus filhos é essa.
A fé que recebe o perdão dos pecados também implica um compromisso de obediência e fidelidade a Deus. Porque se pela morte de Jesus os teus pecados foram perdoados, como você poderia continuar na prática dos mesmos pecados que Deus condenou em Jesus na cruz? Jesus morreu em função dos teus pecados. Você quer receber os benefícios da morte de Jesus e ainda você quer continuar na prática daquilo que levou Jesus a morrer? Faz algum sentido isso? Não, não faz. Se foi pela obediência perfeita de Jesus à lei de Deus que Jesus conquistou para você a justiça pela qual você foi declarado justo, como você poderia rejeitar essa mesma justiça pela tua desobediência à lei de Deus? Se foi a obediência de Jesus à lei de Deus que te justifica, por que você desobedeceria essa mesma lei? Se foi pela fé em Jesus que você foi recebido por Deus como filho, por que você rejeitaria o estilo de vida do Filho de Deus, Jesus? Você foi feito irmão de Jesus, irmão menor de Jesus. Por que você rejeitaria o estilo de vida vivido pelo teu irmão maior? A fé que se apropria da salvação em Jesus, ela se apropria dessa salvação por inteiro. O que inclui não apenas o perdão dos pecados, a justificação e a adoção de filhos, mas também a regeneração, a santificação e a futura glorificação. Aqueles que verdadeiramente creem em Jesus, eles foram também regenerados, eles foram gerados de novo e do alto, eles renasceram, eles nasceram de novo, eles renasceram para uma nova vida, eles renasceram para uma vida vivida na luz e à luz do Filho de Deus. E aqui nós percebemos a superioridade da nova aliança em contraposição à antiga. Porque na antiga aliança eram inseridas pessoas que tinham apenas a sua carne circuncidada, mas os seus corações eram incircuncisos. Já todos aqueles que foram inseridos na nova aliança, todos que participam da nova aliança tiveram os seus corações circuncidados, tiveram os seus corações de pedra trocado por um coração de carne. E nas tábuas desse coração de carne, a lei de Deus foi escrita pelo Espírito Santo, e este mesmo Espírito Santo foi a eles concedido, para que eles, em submissão a Deus e em imitação a Jesus, obedeçam a lei e os mandamentos de Deus. Todos aqueles que fazem parte da nova aliança, todos estes, é a realidade na vida deles, que o coração deles foi transformado. É a realidade de que neste coração foi escrita a lei de Deus. É a realidade de que eles receberam o Espírito de Deus para obedecerem a Deus. E aqui nós devemos fazer uma distinção entre os membros da nova aliança e os membros da igreja visível. Porque só porque alguém faz parte da igreja visível, não quer dizer que essa pessoa seja membro da nova aliança. A igreja visível, ela é composta tanto por discípulos de Jesus, como também por falsos crentes. Isso foi ilustrado por Jesus em várias parábolas. Especialmente a parábola do semeador e a parábola do joio. Nem todos aqueles que fazem parte da igreja visível são de fato membros da nova aliança. As pessoas representadas pelo terreno rochoso, por exemplo, tomando aqui a parábola do semeador, essas pessoas elas se escandalizam com o sofrimento. Elas vão experimentar aquilo que Davi está experimentando aqui. Dor física por causa da doença,
dor emocional, dor psicológica, o abandono dos amigos, o abandono daquelas pessoas que eram próximas, também as armadilhas feitas pelos inimigos. Essa pessoa vai enfrentar essas coisas, o terreno rochoso, e ela vai se escandalizar. Ela vai dizer, não, eu não quero Jesus para isso. Para sofrer eu não preciso de Jesus. Essas pessoas, elas até podem fazer parte da igreja visível, mas elas não são membros da nova aliança. Elas afirmaram, não, eu creio em Jesus como meu Senhor e Salvador, mas elas não são verdadeiros crentes, elas não são verdadeiros discípulos de Jesus. O coração delas não foi transformado. Porque se o coração delas tivesse sido transformado, elas não se escandalizariam com o sofrimento. A prova de que o coração delas não foi transformado é que elas se escandalizaram com o sofrimento. As pessoas representadas pelo terreno entre espinhos, de novo tomando a parábola do semeador, aquelas que querem a Jesus só enquanto Jesus pode trazer benefícios a elas, benefícios materiais, ou prazeres, e que daí de repente, quando percebem que não é necessariamente assim, também ficam escandalizados. Essas pessoas não são verdadeiros discípulos de Jesus, elas não são membros da nova aliança. Da mesma forma, as pessoas representadas pelo joio. Essas pessoas, Jesus diz, elas foram inseridas na igreja pelo inimigo de Deus, pelo diabo. Elas fazem parte da igreja. Elas levantam a mão e dizem, eu creio em Jesus como meu Senhor e Salvador. Mas elas não são membros da nova aliança. Apenas as pessoas representadas pela boa terra e pelo trigo, apenas essas pessoas são verdadeiros discípulos de Jesus. Apenas essas pessoas são membros da nova aliança. Então, se você verdadeiramente crê em Jesus, você também foi efetivamente regenerado pelo Espírito Santo para viver na luz e à luz do Filho de Deus. E quanto mais a tua vida se assemelhar à vida de Jesus, maior progresso você terá feito no processo de santificação. E o objetivo final da tua santificação é a glorificação. Quando finalmente todos os filhos de Deus serão feitos semelhantes a Jesus. E a glorificação, obviamente, ela ocorre apenas no contexto escatológico, apenas na volta de Jesus. Mas como nós dissemos algumas semanas atrás, Deus não trabalha com mágica. Deus não suspende as leis da causa e consequência. Para que a glorificação final seja ocorrida na volta de Jesus, é necessário que haja, desde agora, um progresso em direção àquela glorificação final. Não pense que você pode viver uma vida completamente oposta a Jesus, e então no final Deus vai estalar os dedos, vai dizer alguma palavra mágica e você vai ser transformado. Não. Serão transformados, glorificados, segundo Jesus, apenas aqueles que nessa vida, neste mundo, progrediram em direção a essa glorificação. É óbvio que essa progressão não é perfeita, né? O próprio Paulo diz,
Paulo diz, olha, eu ainda não alcancei. A gente poderia acrescentar as palavras de Paulo. Paulo poderia ter dito assim, olha, eu estou indo em direção e às vezes eu tropeço e caio. Mas uma coisa eu faço. Depois de tropeçar e cair, eu me levanto, eu confesso a queda, eu me arrependo, eu resolvo tudo o que aconteceu de errado ali, e daí eu também não fico vivendo no passado, porque não adianta ficar remoendo os erros do passado, né? Os erros do passado a gente só pode usar para aprender. Olha só, eu fiz essa burrada aqui, deu tudo errado, nunca mais vou fazer isso. Mas não tem porque, é perda de tempo, e é um atraso de vida, a gente sempre ficar, sempre pensando, pá, eu não devia ter feito aquilo, olha só, não sei o quê. Não resolve nada, né? Não faz sentido ficar chorando o leite derramado. Tu derramou o leite, já era. Tu vai ter que pegar um pano, né? Molhar o pano na água, secar ali tudo, limpar tudo direitinho, mas depois não tem por que ficar chorando o leite derramado. Esquecendo das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo, diz Paulo. Então, deve haver um progresso, não vai ser um progresso perfeito, não vai ser um progresso linear, né? Se a gente fosse fazer um gráfico, né? Aqui um eixo, aqui outro eixo, não vai ser um progresso que segue assim, né? Vai ser um progresso mais ou menos assim, né? Tu tá indo, daqui a pouco tu tem uma queda forte aqui, mas tu retorna, vai indo de novo. Mais ou menos como a cotação de ações na bolsa de valores ou a cotação do dólar, né? É um gráfico que ele vai variando. Tem momentos de subida, tem momentos de queda e assim por diante. Mas sempre vai. Não pode ser uma coisa que tu cai aqui, chega no zero e de repente chega num valor negativo e cada vez mais para baixo. Não, tu tem que ir progredindo. Quanto mais a tua vida se assemelhar à vida de Jesus, maior progresso você terá feito no processo de santificação. E o objetivo final da tua santificação é a tua glorificação, pela qual a tua conformação à imagem de Jesus será consumada. E nas palavras de Paulo em Romanos 8, o objetivo de Deus é exatamente este: conformar a tua imagem à imagem de Jesus, para que Jesus seja o primogênito entre muitos irmãos, para que Jesus seja o irmão maior de todos os irmãos menores que são semelhantes a Ele, que vivem de forma semelhante a Ele. Esse é o sentido para que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então, se você é um filho de Deus por adoção, é o propósito de Deus te fazer semelhante a Jesus. E todas as vezes que você se desviar desse propósito, Deus vai te disciplinar. Talvez usando os mesmos instrumentos que Deus usou aqui com Davi no Salmo 38. Talvez todos eles, talvez alguns deles, talvez outro tipo de disciplina diferente, mas Deus vai te disciplinar. A diferença é que Deus vai te disciplinar não com ira. Deus vai te disciplinar com amor, porque você não é um santo da antiga aliança. Você é um santo da nova aliança. E o problema do pecado já foi resolvido por Jesus na cruz. Então, se você de fato creu em Jesus, se a tua fé em Jesus é verdadeira, a ira de Deus não está mais sobre você, o que significa que quando Deus for te disciplinar, não será com ira. Deus vai te repreender, como Ele repreendeu Davi aqui no versículo 1, mas não vai ser com ira. Deus vai te castigar, mas não vai ser com furor. Mas qual seria a diferença de ser disciplinado debaixo da ira de Deus, como foi o caso de Davi, e de ser disciplinado debaixo do amor de Deus?
como é o teu caso. Qual é a diferença entre uma e outra coisa? Porque, afinal de contas, a disciplina sempre vai envolver sofrimento, né? Porque se não envolver sofrimento, não é disciplina, né? Imagina um pai e uma mãe diz assim: olha, filho, infelizmente eu vou ter que disciplinar, e a disciplina é comer um sorvete de sobremesa depois do almoço. Isso não é disciplina, né? É algo agradável. Apenas quem não gosta de sorvete vai achar comer sorvete algo desagradável, né? Então a disciplina, para ser disciplina, vai envolver sofrimento. Qual é a diferença entre ser disciplinado debaixo da ira de Deus? Qual é a diferença entre sofrer debaixo da ira de Deus e sofrer debaixo do amor de Deus? A diferença é a seguinte: ser disciplinado debaixo da ira de Deus, como Davi aqui no Salmo 38, significa que existe a possibilidade de Deus rejeitar aquele que está sendo disciplinado. Caso aquele que está sendo disciplinado não se arrependa. A possibilidade da rejeição de Deus é abordada por Davi. A gente pode abrir aqui no Salmo 51, que, a propósito, o Salmo 51 é o terceiro salmo penitencial, o terceiro salmo de arrependimento e confissão de pecados. A gente vai ler apenas o versículo 11, tá? Salmo 51, versículo 11. Não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Só para ter certeza aqui que Davi está... O título diz ali, né? Davi confessa o seu pecado. E daí o título real do salmo é Salmo de Davi para o músico mor, quando o profeta Natã veio a ele, depois dele ter possuído a Batseba. Então esse salmo aqui foi aquele que Davi escreveu logo depois dele ter adulterado com Batseba e assassinado o marido de Batseba. Essa aqui é a confissão de pecado que Davi fez a Deus quando o profeta vem e repreende Davi. E Davi escreveu aqui no versículo 11, dizendo a Deus: não me lances fora da tua presença e não retires de mim o teu Espírito Santo. Quando Davi pede que Deus não retire dele o seu Espírito Santo, Davi se refere à sua posição de Messias. Davi era o Messias de Israel. Porque Messias significa simplesmente ungido. Davi era o ungido do Senhor. Davi era o rei de Israel. Deus havia ordenado que Samuel ungisse Davi como rei de Israel. Davi era o Messias de Israel. Davi era o ungido do Senhor. Davi era o rei de Israel. E Davi sabia muito bem que Saul, o seu antecessor, que também havia sido o Messias de Israel, também havia sido ungido do Senhor, também havia sido rei de Israel, Davi sabia muito bem que Saul foi rejeitado por Deus. Davi sabia muito bem que Saul foi privado do Espírito Santo. Davi sabia muito bem que o Espírito Santo estava sobre Saul, e então, de repente, ele saiu de Saul, e no lugar do Espírito Santo, veio um espírito maligno. Quando Deus retira o Espírito Santo de Saul, Deus está rejeitando Saul como rei de Israel. Deus está dizendo: eu não te quero mais como rei de Israel. Eu não te quero mais como o meu ungido. Eu não te quero mais como Messias. É com relação ao ofício real, real aqui no sentido de ser rei, né? Ao ofício de rei, é com relação ao ofício real que Davi pede que Deus não retire dele o seu Espírito Santo.
Porque Davi pensa, Saul pecou contra Deus e Deus tirou dele o seu Espírito Santo. Eu não quero que isso aconteça comigo. Então esse retirar o Espírito Santo aqui não tem nada a ver com salvação em si. Tem a ver com a posição de Davi como rei de Israel. Não retires de mim o teu Espírito Santo, como o Senhor retirou de Saul o Espírito Santo. Mas a primeira metade do versículo 11, não me lances fora da tua presença. Essa primeira metade aqui do versículo 11, o sentido desse pedido é um sentido, tem um sentido pactual aqui. Aqueles que fazem parte do pacto de Deus com Israel na antiga aliança estão na presença de Deus. Se alguém quebra a aliança, essa pessoa é lançada fora da presença de Deus. Ela é cortada da presença de Deus. Davi, ao adulterar com Batseba e ao assassinar Urias, Davi quebrou o pacto. Davi quebrou a aliança. Porque a lei diz, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro dessa lei. E tanto Paulo quanto Tiago vão dizer que a lei de Deus deveria, na antiga aliança, para que o pacto não fosse quebrado, a lei de Deus deveria ser obedecida na sua integralidade, na sua totalidade, em todos os seus pontos, em todos os seus mandamentos, por menores que eles fossem, por mais insignificantes que eles nos parecessem, cada mandamento, cada lei deveria ser obedecido. E Davi desobedeceu 2 mandamentos dos mais importantes. 2 mandamentos dos 10 mandamentos. A lei de Deus continha mais de 600 mandamentos. E desses 600, os mais importantes eram os 10, que nós conhecemos como 10 mandamentos. Davi quebrou 2 dos 10 mandamentos. Não adulterarás e não matarás. Davi quebrou o pacto. Davi quebrou a aliança. Davi se afastou do Deus de Israel. O mesmo pode ser dito acerca dos pecados de Davi, cometidos no contexto do Salmo 38. Por esses mesmos pecados, Davi quebrou a aliança, Davi se afastou do Deus de Israel. E é por isso que ele faz esse pedido aqui no versículo 11. Não me lances fora da tua presença. Eu sei que eu quebrei o pacto, eu sei que eu quebrei a aliança, eu sei que eu me afastei do Senhor, mas eu estou confessando para o Senhor o meu pecado. Saul não se arrependeu dos seus pecados, Saul não confessou os seus pecados ao Senhor. Eu estou confessando, eu estou arrependido. Então eu peço que o Senhor não me lance fora da tua presença, eu peço que o Senhor não retire de mim o teu Espírito Santo. Davi se arrependeu, Davi confessou, e por isso Deus não o rejeitou e Deus não o lançou fora da sua presença. Mas e se Davi fizesse o mesmo que Saul? Se Davi dissesse, a grande coisa que eu adulterei com Batseba, grande coisa que eu mandei matar o marido de Batseba, o Urias. Grande coisa que eu cometi esses pecados agora no contexto do Salmo 38, eu não estou nem aí. Se fosse essa a atitude de Davi, Deus rejeitaria a Davi, Deus cortaria a Davi da sua presença. Esse é o sentido de ser disciplinado debaixo da ira de Deus. A gente pode voltar para o Salmo 38. Esse é o sentido. A possibilidade de ser rejeitado por Deus caso não haja arrependimento.
Já você é um santo da nova aliança. Nova aliança essa que foi estabelecida tendo como fundamento o sangue de Jesus, que morreu debaixo da ira de Deus, eliminando a ira de Deus que havia sobre você. A você, Deus disciplinará com amor. Não com ira, mas com amor. O que significa que para você, a disciplina de Deus jamais chegará às raias da rejeição divina. Quando Deus te disciplina, não existe a possibilidade de Deus te rejeitar. Quando Deus te disciplina na nova aliança, não existe a possibilidade de Deus te cortar da presença dele. Porque não é debaixo da ira, é debaixo do amor. E nesse ponto você deve estar pensando, bom, se a disciplina debaixo do amor de Deus garante que eu jamais serei rejeitado por Ele, garante que eu jamais serei cortado da presença dEle, então eu não preciso me arrepender, correto? Porque Davi sim, Davi estava sendo disciplinado debaixo da ira de Deus. Se ele não se arrependesse, Deus o rejeitaria, Deus o cortaria da sua presença. Mas agora a disciplina é debaixo do amor. E o João está me dizendo que a disciplina debaixo do amor significa que não há rejeição da parte de Deus. Então eu não preciso me arrepender. Eu não preciso voltar ao propósito de Deus de ser semelhante a Jesus. Porque Deus não vai me rejeitar. Deus não vai me cortar da presença dele. Se você está pensando isso, você não está prestando atenção nessa pregação. Porque você não se lembra que apenas alguns minutos atrás nós afirmamos que são membros da nova aliança apenas aqueles que são verdadeiros discípulos de Jesus? Você não se recorda que apenas alguns momentos nós afirmamos que aqueles que foram inseridos na nova aliança tiveram seus corações de pedra trocados por um coração de carne e que nas tábuas de carne desse coração foi escrita a lei de Deus pelo Espírito Santo e que esse mesmo Espírito Santo foi concedido para que eles, em submissão a Deus e em imitação a Jesus, obedeçam à lei de Deus, aos mandamentos de Deus? Acaso você não entendeu que a fé que se apropria da salvação em Jesus, se apropria dessa salvação por inteiro, não é uma salvação pela metade? Não, é a salvação por inteiro, e que isso inclui não apenas o perdão dos pecados, a justificação e a adoção de filhos, mas também a regeneração, a santificação e a futura glorificação. Você não lembra que a gente falou isso alguns minutos atrás? Isso significa que aqueles a quem Deus recebe filhos e aos quais Ele disciplina com amor, eles sempre vão se arrepender ao serem disciplinados por Deus. Aqueles que verdadeiramente são filhos de Deus sempre se arrependerão. É por isso que não há necessidade de Deus rejeitá-los. É por isso que a disciplina é debaixo do amor. Não, Deus não abre a possibilidade da rejeição, exatamente porque aqueles que de fato são parte da nova aliança sempre vão se arrepender quando forem disciplinados. Momentaneamente eles podem se desviar do propósito de Deus, de fazê-los semelhantes a Jesus, mas Deus vai discipliná-los e eles vão voltar ao propósito de Deus. Davi, vivendo debaixo da antiga aliança, foi disciplinado por Deus sob a ira de Deus. Isso significa que se Davi rejeitasse a disciplina de Deus, Deus o rejeitaria. Já você, vivendo debaixo da nova aliança, foi, é e será disciplinado por Deus, mas não debaixo da ira, e sim debaixo do amor. O
que significa que mesmo que Deus permita, ou até mesmo cause, os maiores sofrimentos e dificuldades, e até mesmo as maiores tragédias, nada disso é de que Ele está te rejeitando. Todas as dificuldades, sofrimentos e tragédias que se abatem sobre a tua vida, é Deus demonstrando o amor dele por você. E Deus te ama tanto a ponto de não permitir que você se desvie do propósito dele de ser feito semelhante a Jesus. Esse é o amor de Deus por você. O amor de Deus por nós, seus filhos, é diferente do amor que nós temos pelas pessoas. Porque nós pensamos assim, ó, eu amo os meus familiares. E eu sei que se eu pregar o evangelho para eles, eles vão ficar chateados. Eu sei que se eu pregar o evangelho, vai causar discussões, vai causar brigas, vai haver desavença. Então eu não vou pregar o evangelho para eles. Porque eu amo eles. E eu amo eles tanto que eu quero que eles sejam lançados no inferno. Eu prefiro que eles sejam lançados no inferno do que causar desavenças agora na família. É assim que nós amamos as pessoas, né? Ou ainda, imagina que nós sejamos salva-vidas, né? Agora que está chegando a temporada de praia, né? Todos nós vamos lá para o litoral, como salva-vidas, e daí de repente a gente vai ver alguém se afogando. E os salva-vidas, às vezes, eles têm que nocautear a pessoa para poder salvá-la, né? Porque a pessoa está lá desesperada, se afogando, ela está se debatendo. Enquanto ela está se debatendo, o salva-vidas não consegue chegar até ela para salvá-la. E teve casos em que os salva-vidas tiveram que nocautear as pessoas, né? Dar um soco na pessoa para desacordar a pessoa, para a pessoa parar de se debater e conseguir tirar a pessoa de dentro da água. Nós, com esse nosso amor pervertido, a gente está vendo lá a pessoa se afogando, e a gente diz, aquela pessoa vai morrer afogada. Mas eu gosto dela. Eu sei que se eu tentar ir lá salvá-la, de repente eu vou ter que machucá-la, né? De repente eu vou ter que nocauteá-la, vou ter que desacordá-la para salvar. E eu não quero dar um soco na cara dela. Eu amo tanto ela. Eu vou deixar ela morrer afogada. Esse é o nosso amor pervertido. Eu amo tanto que eu vou deixar a pessoa que eu amo ir para o inferno. Deus não. Deus prefere causar certos danos agora para que danos maiores sejam evitados no futuro. Deus diz, eu vou causar esses sofrimentos aqui, eu sei que vai doer, eu sei que vai ser difícil, não vai ser nada bonito, vai ser feio, eu sei disso, mas é melhor causar esse sofrimento agora do que evitar um sofrimento maior depois. Então, todas as dificuldades, sofrimentos e tragédias que se abatem sobre você, é Deus demonstrando todo o teu amor por você. Porque Deus diz, se eu deixar que isso continue, isso vai acabar em condenação. E não há bênção maior do que ser semelhante a mim,
Deus diz. Não há bênção maior do que ser semelhante ao meu filho. Não há bênção maior do que ser santo como eu sou santo, do que ser perfeito como eu sou perfeito. Então eu amo tanto os meus filhos que eu não vou permitir que eles vivam uma vida aquém de tudo aquilo que eles podem viver. Eles podem viver uma vida que será semelhante à do meu filho Jesus. Então eu não vou permitir que eles vivam nada, que nada seja aquém dessa perfeição na vida deles. Então eu vou discipliná-los. E se por acaso você se recusar a se arrepender, se você se recusar a se voltar para o propósito de Deus, de te fazer semelhante a Jesus, não há necessidade que Deus te rejeite. Sabe por que não? Porque você nunca pertenceu a Ele. Quem se recusa a se arrepender e se voltar para Deus, sendo disciplinado, demonstra que nunca chegou a ser membro da nova aliança, nunca teve os seus pecados perdoados, nunca foi justificado e tampouco foi recebido por Deus como filho. Então não há necessidade de Deus te rejeitar. Porque como Ele poderia rejeitar aquele que nunca foi dele? Como Ele poderia perder um filho se aquela pessoa nunca foi filho dele? Eu vou repetir. A nova aliança é composta apenas por aqueles que são verdadeiros discípulos de Jesus. E os verdadeiros discípulos de Jesus, eles podem passar por momentos de rebeldia, em que eles se rebelam contra Deus, se rebelam contra o propósito de Deus. Podem passar por esses momentos. E Deus vai discipliná-los. E eles sempre vão voltar atrás. Eles sempre vão se arrepender. Eles sempre vão voltar ao propósito de Deus. Se você recusar-se a se arrepender e a se voltar para Deus, você nunca foi terra boa. Você sempre foi joio. Você sempre foi terreno entre espinhos. Você sempre foi terreno rochoso. Se você então percebe-se um falso crente, né? Você percebe, eu acho que a minha fé em Jesus não é verdadeira. Se você percebe-se um falso crente, arrependa-se agora mesmo e se volte para Deus pela fé em Jesus. E então passe a encarar todos os sofrimentos, todas as dificuldades, todas as tragédias que se abatem sobre você, passe a encarar todas essas coisas como Deus te disciplinando. Por exemplo, essa semana eu me envolvi num acidente de carro. A culpa foi minha. Se eu for esperto, eu vou analisar a minha vida, eu vou pensar, será que Deus não permitiu esse acidente como forma de disciplina? E aqui eu quero fazer uma observação. A Pâmela e o Vitor, algumas semanas atrás, também se envolveram num acidente, né? Deus não me autoriza a julgar outras pessoas. Deus não me autoriza a dizer, eu acho que Deus está disciplinando a Pâmela e o Vitor, é por isso que deu esse acidente com eles.
Deus me autoriza a julgar apenas a mim mesmo, né? Será que Deus não está me ensinando? Será que Deus não está querendo me corrigir em alguma área? Passe a encarar todos os sofrimentos, dificuldades e até mesmo as tragédias que se abatem sobre você como disciplina divina. Veja em todas essas coisas Deus te chamando para uma vida cada vez mais marcada pela obediência e fidelidade a Ele. Veja em todas essas coisas Deus te chamando para uma vida cada vez mais focada em tornar-se semelhante a Jesus, que é exatamente o propósito de Deus para você. Então, todas as vezes que você enfrentar dificuldades e sofrimentos, analise a tua vida e considere os propósitos que você tem para si mesmo e veja se esses propósitos são compatíveis com o propósito que Deus tem de te conformar à imagem de Jesus. E aqui eu fiz escrevi uma série de questões para fazer uma aplicação aqui em uma gama muito extensa, tá? Da vida humana. Por exemplo, a área de estudos e de formação que você escolheu. Estou pensando em estudantes, né? A área de estudos e de formação que você escolheu para si mesmo é compatível com o propósito de Deus de te fazer semelhante a Jesus? A área que você estuda, a área que você vai fazer faculdade, é compatível com o propósito de Deus de te fazer semelhante a Jesus? A tua ocupação, o teu trabalho, é compatível com o propósito de Deus de te fazer semelhante a Jesus? O incrível é que tudo isso é verdade. Não, eu não vou citar isso. Há muito tempo atrás, teve um gangster norte-americano que se converteu numa cruzada evangelística. Ele se converteu a Jesus. E todo mundo esperava que ele abandonasse a vida do crime. Mas ele não abandonou a vida do crime. E quando perguntaram a ele por quê, ele disse, bom, simples, olha só. É possível tu ser um médico cristão? É possível tu ser um advogado cristão? Não é possível tu exercer as mais diversas profissões sendo um cristão? Eu vou ser o primeiro gangster cristão. Eu vou ser o primeiro mafioso cristão, vou ser o primeiro bandido cristão. Eu vou assaltar as pessoas e vou evangelizar elas também. Obviamente, é impossível ser um gangster cristão, um criminoso cristão. E há profissões que são incompatíveis. Hoje é praticamente tratado como profissão, né? A prostituição é incompatível. Ser um modelo do OnlyFans, né? Aquele serviço de streaming, né? Onde as pessoas se despem, mantêm relações sexuais para outras pessoas ficarem olhando. Isso é incompatível com o propósito de Deus de fazer as pessoas, de fazer os seus filhos se tornarem semelhantes a Jesus.
Se a tua área de trabalho, ocupação, serve de facilitação para que outras pessoas pequem, o teu trabalho, a tua profissão, não é compatível com o propósito de Deus de te fazer semelhante a Jesus. Porque Jesus foi carpinteiro. Né? Por 30 anos não, porque obviamente quando Jesus era criança pequena ele não era carpinteiro. Mas desde o momento que Jesus começou a trabalhar, Jesus foi um carpinteiro. Jesus jamais assumiria uma profissão, uma ocupação, onde aquilo que ele fizesse facilitaria que outras pessoas cometessem pecado. Então, por exemplo, há uma questão muito interessante para a qual eu não tenho resposta ainda, né? Mas imagina um arquiteto, um engenheiro, ele vai ser contratado para construir um motel. E a gente sabe que normalmente os motéis são usados para prostituição, né? Para programas. Não apenas isso, mas especialmente no Brasil, os motéis servem para isso. Inclusive para o cometimento de crimes, né? Muitas vezes, meninas menores são abusadas em motéis, né? Há notícias disso. Um engenheiro cristão poderia projetar um motel neste contexto? No contexto brasileiro, por exemplo? É uma questão interessante de se pensar. A pessoa com quem você vai casar e a família que você vai formar com ela são compatíveis com o propósito de Deus de te fazer semelhante a Jesus? Ou a família que você já formou, essa família é compatível com o propósito de Deus de te fazer semelhante a Jesus? A tua família funciona de um modo compatível com esse propósito? O modo como você, homem, trata a sua esposa é compatível com o propósito de te fazer semelhante a Jesus? O modo como você, mulher, trata o teu marido é compatível com o propósito de Deus de te fazer semelhante a Jesus? O modo como vocês, pais, educam os seus filhos é compatível com o propósito de Deus de fazer vocês, pais, semelhantes a Jesus e também fazer os seus filhos semelhantes a Jesus? Os teus sonhos de consumo, todo mundo tem um sonho de consumo, né? Aquilo que gostaria de comprar caso tivesse condições. Os teus sonhos de consumo são compatíveis com o propósito de Deus de te fazer semelhante a Jesus? As tuas amizades são compatíveis com o propósito de Deus de te fazer semelhante a Jesus? Os teus hobbies são compatíveis com esse propósito? Aquilo que você usa como entretenimento é compatível com esse propósito? Você deve atuar cada um desses teus propósitos, cada um desses aspectos da tua vida, para que eles sejam compatíveis com o propósito de Deus de te fazer semelhante a Jesus. Você deveria fazer isso sem sofrimento algum, sem precisar que Deus te discipline. Mas muitas vezes nós somos lentos, né? Então Deus é obrigado a nos disciplinar. Então, ainda mais quando surgir o sofrimento na tua vida, encare esse sofrimento como disciplina e pense, bom, eu já sabia que eu deveria ter feito isso e eu estou empurrando com a barriga. É melhor eu começar a fazer agora, então. É melhor eu começar a adequar os meus propósitos ao propósito maior de Deus. É melhor eu adequar todas essas circunstâncias aqui na minha vida
ao propósito maior de Deus. E o mesmo é verdade com relação àqueles que já desistiram de qualquer propósito. Aqueles que, como no princípio nós dissemos, a pessoa apanhou tanto da vida que ela pensou, quer saber? Eu estou cansado de sofrer. É mais fácil eu desistir de tudo do que continuar sofrendo. Encare todos os sofrimentos, dificuldades e tragédias como Deus te chamando para encontrar propósitos que derivem do propósito maior que Deus tem de te fazer semelhante a Jesus. Agora, por que Deus te disciplinaria por não ter propósito nenhum? Por que Deus disciplinaria um filho seu pelo fato deste seu filho ter desistido de qualquer propósito? A razão é simples. A desistência de ter propósitos em vida não condiz com o conceito de vida, com aquilo que a cosmovisão cristã afirma que é a vida. A cosmovisão cristã afirma que a vida não se resume à mera sobrevivência. Porque a pessoa que desistiu de qualquer propósito, ela vive, na verdade ela não vive, ela só sobrevive. Né? Ela só está sobrevivendo. Ela está como um animal na selva. Ela só está sobrevivendo. Ela não está de fato vivendo. E Jesus veio trazer vida e vida abundante. O propósito de Deus para os seus filhos não é que eles meramente sobrevivam. O propósito de Deus para os seus filhos é que eles vivam e construam alguma coisa com as suas vidas. Paulo disse que ninguém pode colocar outro fundamento a não ser o que já foi posto, Jesus. Agora, cada um tem que ver como edifica sobre este fundamento. Ali Paulo está falando acerca da liderança da igreja, edificando a igreja sobre o fundamento que é Jesus. Mas a gente pode aplicar isso num sentido mais pessoal. O nosso fundamento é Jesus. Jesus é a rocha sobre a qual nós estamos, né? Mas Jesus não disse que aquele que ouve essas minhas palavras e as obedece é semelhante ao homem que se colocou sobre a rocha e ficou parado em cima da rocha. E veio a chuva, veio o vento, veio a tempestade e não derrubou aquele homem. Na verdade, derrubaria, né? Porque a pessoa em cima da rocha, ela não tem firmeza nenhuma, né? Se vem um vento muito forte, carrega ela. Jesus disse, aquele que ouve as minhas palavras e as obedece, é semelhante ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Não é meramente sobreviver em cima da rocha, não. É edificar algo, fazer algo da sua vida neste mundo. Não é meramente sobreviver, é viver neste mundo. É viver e viver de forma abundante. Uma vida abundante se mostra por meio de propósitos bons e saudáveis, propósitos que são derivados, que decorrem do propósito maior de Deus de te fazer semelhante a Jesus. Então, não se deixe paralisar pelas dificuldades, sofrimentos e tragédias da vida. Siga a tua vida no temor do Senhor. A pessoa que desistiu de qualquer propósito é a pessoa que está paralisada, é a pessoa que desistiu de tomar decisões. Então, você desistiu de tomar decisões e simplesmente deixa a vida te levar para qualquer lado em que a vida quiser te levar? Assuma o controle da tua vida e passe a tomar decisões que são compatíveis com o propósito que Deus tem de te conformar à imagem de Jesus. Jesus não te chamou para você ser levado pela vida.
Jesus te chamou para que você controle a sua própria vida. Não no sentido de que você tem o poder de determinar o destino, mas no sentido de que você deve tomar decisões. Você deve ser responsável. Você deve... Surgir um problema, você não deve simplesmente deixar o problema acontecer. Não, o problema deve ser resolvido. Você desistiu de estudar e se formar? Estude e te forme na área que mais te agrada, na área que você acha que vai ser mais lucrativa e que possa te ajudar a sustentar a ti e a tua família, desde que essa área, obviamente, seja compatível com o propósito de Deus de te fazer semelhante a Jesus. Você desistiu de ter o trabalho que sempre quis? Se esforce para ter o trabalho que sempre quis. Se esforce para conseguir uma vaga. Você desistiu de casar e formar uma família? Case com uma pessoa compatível com o propósito de Deus de te fazer semelhante a Jesus e forme com ela uma família igualmente compatível com esse propósito. E prepare-se desde agora para tratar o teu cônjuge de modo compatível com o propósito de Deus, de fazer a você e ao teu cônjuge semelhantes a Jesus. Prepare-se desde agora para educar os teus filhos de forma compatível com o propósito de Deus de fazer a você e aos seus filhos semelhantes a Jesus. A pessoa que desistiu de qualquer propósito é aquela pessoa que também desistiu das amizades, né? Ela se isola. Faça amizades que são compatíveis com o propósito de Deus de te fazer semelhante a Jesus. Talvez você esteja lutando firme em direção aos propósitos que estabeleceu para si mesmo. Talvez você tenha desistido dos teus propósitos. Você apanhou muito da vida e pensou, eu não quero mais isso. É melhor entrar no modo sobrevivência do que ficar se decepcionando a todo tempo. Qualquer que seja o caso, o propósito de Deus para você é te fazer semelhante a Jesus. E diferente de você que já desistiu de alguns propósitos, Deus jamais desiste dos propósitos dele. O que significa que ele vai te disciplinar continuamente até que você se adeque ao propósito dele. Então, se você não desistiu dos propósitos que estabeleceu para si mesmo, assegure que esses propósitos sejam compatíveis com o propósito primordial que Deus tem de te conformar à imagem de Jesus. E se você desistiu dos propósitos que teve no passado, encontre novos propósitos para si que decorram, que derivam do propósito maior de Deus de te fazer semelhante a Jesus. E enquanto você não adequar os teus propósitos aos propósitos de Deus, ao propósito de Deus, enquanto você não encontrar novos propósitos que derivem desse propósito de Deus, Deus vai continuar te disciplinando. Porque você estará, de alguma forma, você estará lutando contra o propósito de Deus de te fazer semelhante a Jesus. E apenas uma pessoa, me desculpe, apenas uma pessoa um tanto quanto burrinha gostaria de continuar sendo disciplinado por Deus, né? Eu me lembro quando a gente era pequeno, eu e a Ágata, o pai já contou essa história aqui na igreja, né? A Ágata teve que ser disciplinada, mas ela estava com rebeldia no coração dela. Quando ela terminou de ser disciplinada, ela disse, nem doeu. Sabe como é que você diz para Deus que nem doeu? É quando Deus manda o sofrimento na tua vida, e você sabe exatamente porque Deus está mandando sofrimento na tua vida, e tu diz,
Eu vou continuar fazendo o que eu quero fazer. Você está dizendo para Deus, Deus, nem doeu, Deus. Nem doeu. Deus sabe que doeu e tu sabe que doeu. Né? Mas a tua rebeldia te leva a dizer, assim como a Ágata disse, nem doeu. Mas meu pai disciplinou ela de novo. E pela segunda vez ela disse, nem doeu. E daí então uma terceira vez. E agora, mais velha, ela diz que ela se sentiu tentada pela terceira vez a dizer, não doeu. Mas ela pensou, se eu falar, eu vou apanhar de novo. Então eu vou parar de falar, não quero mais apanhar. Nesse caso, a disciplina cessou naquele ponto, né? Porque o meu pai não tinha acesso aos pensamentos da Ágata. Meu pai não soube que ela pensou, ele só soube agora, depois que ela contou, né? E ela só contou depois, depois que ela sabia que não tinha possibilidade de apanhar de novo. Daí ela contou, né? Obviamente. Agora, Deus conhece os teus pensamentos. Você não precisa dizer em voz alta, não doeu. Você nem precisa pensar, não doeu. Basta que você não se arrependa daquilo que você sabe que está fazendo errado. Deus vai considerar isso como um não doeu. E adivinha só, Deus vai continuar te disciplinando. Então, não rejeite o propósito de Deus de te conformar à imagem de Jesus. Se você não desistiu dos propósitos que estabeleceu para si mesmo, assegure-se de que esses propósitos são compatíveis com o propósito de Deus. E se você já desistiu dos propósitos que teve no passado, encontre novos propósitos que decorram do propósito maior de Deus de te fazer semelhante ao seu Filho. Amém.